Eu sou o Ibsen e esse é seu canal Ibsen sobre som e filosofia. E o assunto de hoje é Nicolau Maquiavel. Maquiavel, grande filósofo que atuou principalmente na área política, e também vamos falar um pouquinho de filosofia medieval. Mas antes, aquele salve, primeiro pro Coquinho do Colégio Moriá, lá do 9º ano, parceiro que pediu um salve. Tô mandando aí, Coquinho, salve pra você, o Felipe. E também pro Fábio, do 3º A, lá do Américo Brasiliense, que fez essas vinhetas, fez a minha vinheta do meu canal, que você já deve estar vendo nesse vídeo. Queria mandar um salve para você, ficou show de bola, valeu Fábio, é isso aí. Vamos lá então, Nicolau Maquiavel, mas antes vamos falar um pouquinho de filosofia medieval, filosofia política. Idade Média é aquele período que a gente conhece pelo poderio, pela força da Igreja Católica em todas as áreas do conhecimento e também nos governos. Então a gente tem aí a Igreja Católica com uma ascensão muito grande sobre os governantes e com domínio sobre as áreas de conhecimento. A gente pode falar principalmente de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino. Em relação à política, a gente pode dizer que toda a reflexão sobre política nesse período, de alguma maneira, está ligado à Bíblia ou à concepção de cristianismo da Igreja Católica, enfim, da concepção de autoridade divina. Santo Agostinho, que era um filósofo e também padre, vai dizer que o ciclo de governo está relacionado sempre à condição desse governante com Deus. Então ele vai entender que quando o governo tem pessoas tementes a Deus, é um período que ele chama de cidade de Deus. E o período em que o governante é alguém egoísta, que só pensa nas suas próprias necessidades e no seu bem pessoal, cidade dos homens. Para ele, então, o governo, o ciclo do mundo em relação ao governo sempre vai orbitar entre períodos em que a cidade de Deus está em alta e momentos em que a cidade dos homens está em alta. Acho que você já deve ter ouvido esse termo, cidade de Deus, está aí, então a origem dele. E para Santo Agostinho, o governante é uma autoridade constituída por Deus, portanto irrefutável, né? Que não pode ser combatida, que não pode ser tirada, porque Deus colocou ele ali. É uma visão que tem um fundamento bíblico, mas que é bem conveniente para os interesses da Igreja Católica naquele momento. Tomás de Aquino, que é um filósofo de um período bem mais à frente, mas que também faz parte da Idade Média, período que a gente conhece como escolástico. A gente tem o período patrístico, que Santo Agostinho talvez seja o maior expoente, e o escolástico, que Tomás de Aquino é o filósofo mais conhecido nesse período. Tomás de Aquino tem influências muito grandes de Aristóteles, e Aristóteles, você se lembra no outro vídeo, a gente falou que ele vai falar muito da família, hierarquia e leis. Conceito que Tomás de Aquino vai adotar, mas ele vai acrescentar a questão das leis divinas. Para ele, um bom governo é aquele que tem leis baseadas nas escrituras sagradas. E para Tomás de Aquino, que já vive num período de declínio do poder da Igreja Católica sobre o Estado, começa a abrir concessões e vai falar que um mau governo pode ser destituído desde que com a autorização de Deus. Ou seja, quando um governo é mau, ele tem que ser tirado, embora a concepção de que toda autoridade é colocada por Deus continua. Muito bem, a gente vai falar então também de Nicolau Maquiavel, esse filósofo de Florença, uma cidade-estado da Itália, que nesse período, estamos falando de século XV, mais especificamente 1469, quando nasce Nicolau Maquiavel. Florença era uma cidade com governo independente. A Itália não era unificada, cidades e estados viviam em conflito e os governantes eram destituídos e mudavam em todo o tempo. Então, Nicolau Maquiavel vive num período de muita turbulência política na Itália. Ele vai se transformar num secretário de governo, um chanceler do governo Médici, que é deposto devido aos conflitos que a Florença tem com o governo francês e espanhol, e que entra Pisa, a família Pisa. Depois essa família é destituída de novo pelos Médici, mas nesse período os Médici veem com desconfiança a atuação de Maquiavel no governo e exilam ele. Ele vai para uma casa que ele tem no campo e ele passa um período exilado. Então Maquiavel experimentou, conheceu os meandros de um governo como ninguém.
no período em que ele era secretário de governo, ele viajou por vários países, conheceu vários governantes e entendeu muito bem como funcionava o governo. E ele vai entender que a chave para um príncipe, a chave para um novo Estado, é a separação da igreja e da política. O ponto-chave de Maquiavel é essa, separação da igreja e da política. Maquiavel vive num período, além das turbulências econômicas, de um renascimento da Europa, para a razão, para a questão do conhecimento, das artes e da necessidade de separação do conhecimento da igreja. A igreja tem o seu lugar e o conhecimento tem o seu lugar. Esse é o grande tema do período que a gente conhece como Renascimento e mais para frente o Iluminismo. E Maquiavel representa a transição entre a Idade Média e o Iluminismo e o Renascimento no que diz respeito à política. Qual é a grande chave do pensamento de Maquiavel? O político é alguém destinado ao inferno. Como assim? Maquiavel vai entender que a política tem a sua própria ética, que não tem nada a ver com a ética cristã, porque para governar as pessoas é preciso ter pulso firme, mãos de ferro, é preciso ter astúcia. Ele vai dizer que um bom governante tem que ter ao seu lado, tem que ter para si a virtude, ou seja, essa capacidade de estar no lugar certo, na hora certa, a astúcia, a malícia e a fortuna, que é a sorte. Um bom governante, além da força, além da liderança, tem que ter a sorte. Então Maquiavel, ele vai determinar a figura de um bom governante. Quando ele está nesse exílio, ele escreve um livro muito conhecido que é O Príncipe, talvez a sua obra mais famosa, que ele oferece à família Médici como um presente mesmo. Na verdade é uma necessidade ou uma tentativa que ele faz de reconciliar com a família Médici para voltar ao poder. Esse livro é um livro muito importante porque representa um manual do principado. O principado é do governante, como deve ser um bom governante. E Maquiavel nesse livro, ele é muito prático, mas de uma maneira assim extremamente interessante e realmente efetiva. Para ele começa a determinar, através desse manual, qual deve ser o comportamento de um governante em relação aos vários tipos de governo e de povos, de nações que ele vem a dominar. Como ele deve agir com o povo, como ele deve agir com o príncipe deposto, como um político deve agir. E Maquiavel, ele é bem pragmático no sentido que ele diz assim, um bom governante ele não tem que ser bom, ele tem que parecer ser bom. Mas é importante que ele seja mais temido do que amado. Veja só que são conceitos que até aquele momento ninguém ousava pensar, refletir sobre isso, porque a ideia de um governante era aquela ideia aristocrática ou aquela ideia ligada ao divino, à Bíblia, a autoridades colocadas por Deus. Maquiavel vai separar o político da autoridade religiosa. E com esse pensamento político está em consonância com a efervescência cultural e do conhecimento na Europa. Grandes nomes estão surgindo nesse período, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Michelangelo, todos são pessoas que vêm com um novo olhar, uma nova maneira de pensar o mundo na Europa. E Maquiavel, na verdade, seu objetivo era ver uma Itália unificada. Então Maquiavel é o filósofo que vai dizer que o governante tem que ter astúcia, tem que ter força e tem que ter jogo de cintura. Saber lidar com as pessoas. E essa maneira de ver o mundo de Maquiavel rendeu a ele uma fama que não é justa, de uma pessoa má. Tanto é que a palavra Maquiavel é usada até hoje como uma maneira de desqualificar uma pessoa que seja má, né? Ah, aquela pessoa é maquiavélica. Na verdade não é essa a ideia. Maquiavel é prático num mundo que ele vivia num contexto de muita violência, um contexto de falta de segurança, um contexto de falta de firmeza dos governantes, um momento em que a Igreja Católica era demagoga, era uma Igreja Católica mais preocupada com os seus interesses do que com os interesses da Igreja. Então todo esse cenário é um cenário ideal para Maquiavel pensar a política de outro jeito. Então lembre-se, Maquiavel, política num lugar, igreja no outro. O político tem que ser firme, astuto e nem sempre honesto.
ele tem que agir de acordo com as circunstâncias, mas saber agir, né? É melhor ser temido do que amado. Não é dele essa frase, mas a ideia de que os fins justificam os meios é uma ideia que vai sintetizar o pensamento de Maquiavel. Espero que você tenha gostado, é isso. Mande seu comentário. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre Maquiavel, é só mandar um comentário aí no Ibsen sobre som e filosofia. Essa é a segunda parte de filosofia política. Na próxima videoaula nós vamos falar de política moderna, contratualismo, enfim. E é aí nessa que a gente vai aprendendo devagar e sempre. Salve!